Olá! Voltamos então. Vamos continuar a nossa parte de Fundamentos e Concepções de Educação Infantil. Agora, continuando a psicologia da educação, nós já trabalhamos aí as concepções interacionistas de Piaget, vamos entrar agora nas concepções socio-interacionistas de Vygotsky. Olha, andei olhando essa prova e posso dizer para vocês que compreender a base de Vygotsky é a garantia de um bom desempenho nessa prova. Escutem o que eu estou falando, porque vocês não só dentro da questão da psicologia da educação, mas com relação às concepções pedagógicas mais à frente, o brincar, e ele tem sido bastante explorado na prova do município do Rio de Janeiro, certo? Muito bem. E aí, vamos então à teoria de Vygotsky. Vygotsky, sócio-interacionista, vai apresentar o seguinte, acompanhe aqui o slide comigo. A teoria socio-interacionista de Vygotsky irá compreender uma série de conceitos para explicar que o conhecimento ocorre de forma interacionista com base na referência social e cultural ao qual o indivíduo está inserido. Percebam que a base é a realidade sociocultural. Para Vygotsky, não tem como você pensar em desenvolvimento sem entender o meio social e cultural ao qual o indivíduo está imerso. Basicamente porque essa referência, esses significados é que vão compor a condição dele enquanto indivíduo social, enquanto sujeito. Né? Ele vai dizer o seguinte, o indivíduo ele nasce biologicamente na condição humana, ok. Entretanto, para se constituir enquanto sujeito, ele precisa desse contato social. E é esse contato social e cultural que vai fazer com que as questões do conhecimento, as questões da aprendizagem venham se consolidar de fato, certo? Muito bem, aí alguns argumentos que ele vai apresentar para poder consolidar mais a teoria dele. Primeiro, é na vivência em sociedade que acontece a transformação do ser biológico para o ser humano. As informações são intermediadas, possuem significados sociais e históricos. Quer dizer, por que eu nasci no Brasil e falo português? Porque a realidade ao qual eu estou inserida é essa língua. Não tem como eu estar imersa a uma realidade e produzir conhecimento e falar uma outra língua. Então, por isso, essa realidade, ela vai constituir ali a minha relação com o conhecimento, a minha relação com o desenvolvimento e aprendizagem, ou melhor, com a aprendizagem e desenvolvimento. Dessa forma, as informações se concretizam numa espécie de linguagem interna e caracterizará a sua individualidade. Importante essa questão da individualidade, né? Porque falar sobre essa questão da relação com o meio social e disso ser uma referência pode nos remeter erroneamente a uma condição behaviorista. Mas é importante destacar, primeiro, que para Vygotsky, esse meio social e cultural ele é referência sim, mas o organismo é ativo dentro desse processo. Segundo, nem todo indivíduo vai absorver esse conhecimento da mesma forma, conforme a teoria behaviorista apresenta em torno dessa questão da estimulação do meio, né, onde o indivíduo reproduziria. Não, cada indivíduo terá uma reação diferenciada. Isso é o que nos faz únicos dentro desse processo, ok? Bom, e aí a gente tem os conceitos de Vygotsky, né? Signos são as referências sociais e culturais internalizadas pelos indivíduos. Símbolo é a expressão do signo através da linguagem. E internalização, movimento realizado para cada indivíduo que visa constituir os significados cuja finalidade é organizar adequadamente a vida mental de um indivíduo em seu meio. Quer dizer, eu preciso internalizar essas questões que estão postas dentro desse meu meio social e cultural para que eu possa conviver em harmonia, para que eu possa compreender o que está à minha volta, obviamente, né? E esse processo de interação ele vai ser sempre contínuo, porque a base do que eu internalizar vai servir como um conhecimento prévio para que eu possa internalizar outros conhecimentos, ok? Bom, e aí nós chegamos numa parte que posso dizer para vocês que com relação aos conteúdos no concurso vinculados a Vygotsky,
ocupam aí boa parte das questões, né? Vygotsky, ele vai trabalhar aí tanto a concepção de linguagem e pensamento, quanto a relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Na questão da linguagem e do pensamento, ele vai dizer o seguinte: a linguagem tem um papel central na teoria de Vygotsky, de modo que esta definiria a organização do pensamento. Ele vai ser tão radical a ponto de dizer que sem o aparecimento da linguagem não há uma construção de conhecimento. Ou seja, pelo menos uma construção de conhecimento em que significativamente a gente possa entender o que o indivíduo está desenvolvendo. Porque mais à frente a gente vai ver que ele fala, ele admite a possibilidade de um desenvolvimento de uma linguagem pré-verbal. Mas isso é para daqui a pouco. Como nós estamos falando de educação infantil, a gente precisa falar sobre isso. Mas nesse momento a gente precisa entender que a linguagem ela vai ter um papel tão significativo na teoria de Vygotsky que ele vai dizer o seguinte: essa linguagem, ela organiza o pensamento e vice-versa. Esse pensamento organiza a linguagem, né? Ele vai chegar a um ponto da teoria dele que ele vai colocar o seguinte: quanto mais evoluída for a linguagem, maior a capacidade de articulação das ideias desse indivíduo. Eu me recordo de uma questão de concurso que falava o seguinte: duas meninas, duas crianças, uma mais velha e uma mais nova, receberam 2 folhas em branco e uma ordem de desenhar. A mais nova imediatamente começou a desenhar. A mais velha perguntou o que queria que fosse desenhado. Ou seja, a criança mais velha já tinha linguagem mais evoluída e, obviamente, uma condição maior de processar o seu pensamento. Ao passo que a mais nova, por não ter uma linguagem tão definida assim, aleatoriamente começa a estabelecer aquele desenho, certo? Então, fica ligado nisso, porque as relações entre pensamento e linguagem para Vygotsky são muito exploradas em provas e ele vai colocar aí essa integração em que uma influencia a outra, certo? Bom, então, essa questão da linguagem e do pensamento para Vygotsky, ela é essencial. Ela é essencial. A linguagem ela tem um fator central na teoria de Vygotsky, certo? Muito bem. Aprendizagem e desenvolvimento. Muito bom. É aí que a gente compreende a grande divergência entre o Vygotsky e o Piaget, né? A primeira divergência é um pouquinho lá dentro da questão do pensamento da linguagem, porque quando o Vygotsky chega a ser radical a ponto de colocar que a linguagem, o pensamento se articula com o aparecimento da linguagem, quer dizer, parece que toda a parte do período sensório-motor de Piaget, ela é inexistente. Mas não é bem assim, a gente vai ver daqui a pouco, quando eu apresentar a questão do período pré-verbal para Vygotsky. Mas pode-se dizer que há uma centralidade dessa linguagem sim, e que para ele a constituição desse conhecimento parte de fato dessa linguagem. Que conhecimento é esse? Um conhecimento intelectual mais elaborado, certo? Bom, agora dentro da questão da aprendizagem e desenvolvimento, o que vai diferir esses dois, né, e o que vai consolidar a teoria de Vygotsky é o seguinte: primeiro, ele vai ser entendido aí como o grande representante da psicologia da aprendizagem. Ao passo que Piaget é do desenvolvimento, Vygotsky seria da psicologia da aprendizagem, certo? Por quê? Porque para ele não vai haver uma definição de etapas que vá limitar esse desenvolvimento. E nem necessariamente precisa se desenvolver etapas ou qualquer pré-requisito para que o indivíduo aprenda. Se ele aprendeu, automaticamente ele desenvolveu. É o que está colocado aqui no nosso slide para que vocês possam acompanhar melhor. A relação entre aprendizagem e desenvolvimento, em que estabelece uma relação simultânea, sem ordem de pré-requisito. Ou seja, se ele aprendeu, ele desenvolveu. Ok? Agora, existe uma questão que costuma ser explorada em prova. Como ele é representante da psicologia da aprendizagem, a gente pode dizer
que essa aprendizagem precede desenvolvimento. Por quê? Porque sem aprendizagem o indivíduo não desenvolve. Agora, cuidado para que vocês não façam uma confusão achando que, assim como para Piaget, primeiro desenvolve e depois aprende, para Vygotsky eu preciso aprender para desenvolver, porque não é assim. Os dois são simultâneos. Aprendeu, desenvolveu. Mas eu posso dizer que se ele não aprendeu, ele não desenvolveu. Logo, a aprendizagem precede o desenvolvimento. Certo? Bom, e aí, compreendendo um pouco toda essa questão da relação desenvolvimento e aprendizagem e da linguagem e do pensamento, a gente entra na questão que eu coloquei para vocês anteriormente sobre a linguagem pré-verbal. Continuo reforçando para vocês que para Vygotsky, a linguagem é um fator preponderante para a aquisição do processo ensino-aprendizagem, ou seja, para a aquisição do conhecimento. O aparecimento da linguagem ele vai ser importante e primordial para o desenvolvimento intelectual, tá? A teoria dele vai deixar isso muito claro. Entretanto, ele vai admitir que antes do aparecimento dessa linguagem, há sim uma relação de interação do indivíduo com esse meio. De modo que, através de outros recursos, recursos gestuais, sensoriais, ele tende a se comunicar. Mas não é possível você precisar, dentro de uma lógica de comunicação, se de fato o que está sendo posto através daquele gesto ou através daquela ação sensório-motora é consolidado como construção de conhecimento. Mas é uma forma de se comunicar, entendeu? E aí ele vai dizer o seguinte: antes de dominar a linguagem, a criança demonstra a capacidade de resolver problemas práticos, de utilizar instrumentos e meios para atingir objetivos. Vygotsky vai afirmar que esta linguagem é considerada uma inteligência primária, também encontrada nos primatas, né? Os primatas, para poderem sobreviver, eles, antes, como eles não utilizam a questão da comunicação porque não falam, eles têm outro tipo de comunicação gestual, corporal, né, que faz com que eles se comuniquem, com que eles sobrevivam a essa realidade ao qual eles estão inseridos. Da mesma forma, Vygotsky vai dizer que existe essa comunicação prévia, sim, essa linguagem pré-verbal, mas que, quando nós estivermos falando de desenvolvimento intelectual, é importante compreender que o aparecimento da linguagem vai representar esse início de desenvolvimento aí, esse início de aprendizagem, ok? Bom, e aí a linguagem verbal. Um dos grandes saltos evolutivos do homem em relação aos outros animais se deu quando ele adquiriu a linguagem, ou seja, quando aprendeu a verbalizar seus pensamentos. É por meio das palavras que o ser humano pensa. E a gente volta ao meu slide lá anterior, em torno da questão da linguagem e do pensamento. Ou seja, a linguagem organiza o pensamento e o pensamento organiza a linguagem, ok? Município do Rio, a questão da linguagem pré-verbal cai bastante. Prestem bem atenção nisso, estudem bem isso e entendam essa diferença. Uma questão é ele admitir que o indivíduo possa se comunicar de forma pré-verbal. A outra questão é ele entender que a consolidação desse conhecimento se dá após o aparecimento dessa linguagem. Certo? Muito bem. E aí ele vai colocar, dentro da linguagem verbal ainda, a generalização e a abstração só se dão pela linguagem e com base nelas melhor compreendemos e organizamos o mundo à nossa volta. A fala torna-se intelectual com função simbólica generalizante e o pensamento torna-se verbal, mediado por conceitos relacionados à linguagem. Ok? Então, essa linguagem precisa de fato aparecer, porque ela vai externalizar essa relação, esse significado social e cultural da realidade ao qual nós estamos inseridos. Isso se justifica, por exemplo, quando a gente pensa lá na fábula dos meninos lobos. Um menino
dois meninos nasceram na cidade, um foi viver com os lobos e o outro permaneceu na cidade. O que foi viver com os lobos adquiriu toda aquela cultura e toda aquela rotina lá dos lobos, ao passo que o que ficou na cidade adquiriu toda uma realidade civilizada para poder conviver. Falou, né, conviveu, desenvolveu intelectualmente falando. Então, é esse o entendimento que a gente precisa ter quando a gente pensa em Vygotsky, quando a gente pensa em linguagem e pensamento. Certo? E agora o conceito de zona de desenvolvimento proximal. É um grande conceito aí explorado em tudo quanto é concurso, né? E é bom a gente entender algumas questões fundamentais aí que Vygotsky apresenta. Primeiro, compreendendo a realidade socio-interacionista, a gente sabe que o indivíduo vai ter conhecimentos prévios, né? E esses conhecimentos prévios para Vygotsky vai ser denominado como nível de desenvolvimento real. Se o slide não estiver legal, não deixe de acompanhar no seu PDF não, para não atrapalhar o desempenho de vocês na aula, certo? Nível de desenvolvimento real. O que é o nível de desenvolvimento real? É aquilo que o aluno consegue fazer sozinho, ou seja, aquilo que ele domina dentro desse contexto social ao qual ele está inserido, ok? E aí, você vai ter no outro polo o nível de desenvolvimento potencial, que é o que ele realiza com a ajuda do outro, certo? Quem é esse outro? O outro é aquele que faz parte dessa realidade sociocultural e que costuma ser mais experiente. Pode ser o professor, o pai, a mãe, né, o representante da igreja, o irmão mais velho, a criança maior, ou seja, aquele que tem mais experiência, códigos e signos internalizados em maior quantidade devido à experiência, que tem um pouco mais para passar para aquele indivíduo que tem menos experiência, ok? E aí, aquilo que ele vai realizar com a ajuda do outro está no nível potencial. Veja o nome, né? Potencial. Qual é o potencial que esse menino tem de aprender? Certo? E o espaço entre o nível real e o potencial vai ser denominado como zona de desenvolvimento proximal, né? As práticas educativas pautadas na teoria de Piaget precisam compreender bem o que significa essa zona para poder atuar. Não adianta nada a gente compreender a teoria e na prática não saber utilizar, né? Ou seja, você precisa se utilizar dessa realidade, você precisa compreender essa realidade para a partir dali você poder atuar. E outra dica importante, o nível de desenvolvimento potencial é o caminho pelo qual o indivíduo vai fazer o quê? O retorno para o nível real. O objetivo é atingir o nível real de conhecimento, o nível real de desenvolvimento. Ou seja, se eu ensino a esse aluno um novo conhecimento dentro dessa ordem do nível potencial, o meu objetivo é fazer com que ele possa realizar isso o quê? Sozinho, certo? Então, o espaço entre o nível real e o potencial, Vygotsky denomina como zona de desenvolvimento proximal. Então, o espaço entre o que o aluno sabe e aquilo que ele é capaz de aprender e ainda desenvolve com a ajuda do outro, Vygotsky vai denominar de zona de desenvolvimento proximal, certo? Daqui a pouco eu volto com o próximo slide para a gente poder encerrar essa parte de psicologia da educação para a prova do município do Rio, professor adjunto de educação infantil.